Beleza. Continuando aqui, colocar a equação. Então, para a gente colocar a equação, a gente vai entrar no ambiente de equação. Então, begin equation. Esse é o ambiente para a gente colocar equação. E end equation. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa equação. Só que para usar esse ambiente, a gente vai ter que adicionar aqui um pacote, use package. A gente vai adicionar o pacote mathtools. Ou a gente podia usar o AMS Math. Esse mathtools já chama esse pacote aqui. Então, ele é um pouco mais completo. Então, vamos colocar esse aqui, mathtools. E agora a gente pode colocar a equação. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, V igual a R vezes I. E compilar aqui. Então, criamos uma equação aqui. E você viu que ele já deixou no centro e já numerou. Então, maravilha. Tá tudo certo. Quando ele criou essa página, ele já numerou a página. Então, faz tudo para você. Legal. Essa daqui é uma... É só você praticamente escrever aqui, se você não precisar de nenhum caractere especial. Se no caso você precisar de algum outro caractere, vou criar uma outra equação aqui. Por exemplo, f de x é igual a x ao quadrado. Então, como eu coloco ao quadrado? Então, eu uso o acento circunflexo. Então, acento circunflexo 2 significa que ele está em cima. Então, ó. Então, aqui x ao quadrado. Certo? Se em vez de em cima eu quero colocar alguma coisa embaixo, em vez desse acento circunflexo, eu posso colocar underline. Então eu vou colocar aqui f de x i. É x underline i. Eu posso colocar tanto aqui quanto aqui. Então, i. Então, f de x i é igual a x ao quadrado, x i ao quadrado. Então, vamos lá. Compilar aqui. Tá vendo? Ele colocou o i aqui embaixo. Então, para colocar coisas embaixo, você usa underline. Para colocar coisas em cima, eu uso 2. Por exemplo, se eu quiser colocar aqui, em vez de 2, colocar uma outra função. Ou, sei lá, qualquer coisa aqui em cima. Que é maior do que um caractere. Eu vou colocar ele entre chaves. Então, vou colocar a chave aqui. Por exemplo, 2x mais j. Então, o 2x mais j ficou aqui em cima. Então, porque ele está dentro da chave logo depois do acento. E a mesma coisa com o underline. Se eu quiser colocar mais coisa aqui embaixo, eu posso. Legal? Tá. Então, vamos criar uma outra equação. Então, por exemplo, eu quero criar uma somatória. Como que eu faço? Então, eu coloco barra sum de somatória. Então, eu coloco barra sum e se eu quiser colocar os limites da somatória, por exemplo, ela começa... Então, o limite inferior e o superior, coloco aqui inferior, que é o underline, por exemplo, e começa de 0 e vai até, ou seja, esse vai até fica em cima, ele vai até, sei lá, infinito. E infinito eu coloco barra infinity. Então, essa somatória aí de a i, então cria uma somatória bem simples aí.
Somatória que varia de I0 até infinito de A. Vamos lá. Entendeu? E aí ela ficou aqui, bem bonito. A somatória aí, bem intuitivo de criar. Então, somatória, limite inferior é isso, limite superior é isso, e o termo aqui que você quer. Certo? Então, é aí que você cria uma somatória. Você pode colocar aqui, por exemplo, complementar isso daqui. E essa somatória vai de A0 mais A1 mais A2 até o infinito. Ou seja, vamos colocar 3 pontinhos. Em vez de colocar 3 pontinhos, eu vou colocar dots. Então vamos ver aqui como fica. Então aqui a gente fez a somatória. E a somatória vai somar os termos A0, A1, A2 até infinito. Certo? E você poderia colocar os 3 pontos aqui, mas eu acho que esse dots ele fica melhor. Por exemplo, eu vou criar aqui a mesma fórmula aqui, só que eu vou colocar 3 pontinhos aqui, pra você ver a diferença. Ó, a diferença é pouca, mas eu acho que assim fica mais elegante. Certo? Então a gente criou aí uma somatória bem fácil. Vamos criar agora uma integral. Eu crio uma integral barra int de integral. E eu posso colocar os limites também. Limite inferior, vou supor que é de 0 até infinito. Então, 0 até barra infinity. De seno, com a barra sin. Seno, no caso. De x dx. Bom, obviamente esse comando aqui não existe porque é barra sim. Sim, porque é em inglês. Sign. Então, ficou aqui. Se eu quiser colocar... Aqui ele já está usando o Babel, né? Por exemplo, eu quero seno. Aliás, por que eu escrevi barra sim em vez de só sim? Vamos ver a diferença. Aqui. Você viu que ele fica todo estilizado aqui, né? Se eu não quiser que ele fique todo estilizado assim, eu posso usar o comando mathrm. E aí ele vai ficar com a letra de pé, letra normal, como se fosse texto assim. Vamos ver como que fica. Dessa maneira aqui. E agora eu posso colocar aceno, posso colocar o que eu quiser aqui. Seria esse o resultado que eu teria se colocasse o barra seno, barra sim. E, por exemplo, se eu quero colocar isso aqui no D também, não quero que esse D fique estilizado, eu coloco isso aqui no D. Legal. Criei aqui uma integral. Bem simples. Vamos criar outras coisas que são comuns. Por exemplo, limites. Vou escrever um limite. Como que eu escrevo limite? Já deve ter até o comando é bem simples, né? Barra lim, limite. Então, o limite eu quero aquela parte que vai embaixo, que por exemplo de x que vai até 0. Então, cá embaixo. Limite de x tendendo a 0. X para 0. Então, x to 0. Por exemplo, de seno. Então, mathrm. Seno de x. Vou colocar uma fração. Seno de x sobre x.
limite fundamental. Então, barra frac de fração. Então, isso primeiro é o que vai estar em cima e aqui o denominador, x. E isso daqui é igual a 1. Vamos lá. Criamos aqui limite x tendendo a 0 de seno de x sobre x é 1. Certo? Então, para colocar esse aqui embaixo é só colocar o underline. E o barra frac de fração. Então, você viu que cria uma fração. Aqui, o termo de cima está no primeiro par de chaves. Então, tudo que está aqui dentro é o termo de cima. E na outra chave, logo aqui do lado, é o denominador, termo de baixo. E isso é igual a 1, fica aqui. Certo? Então, já conseguimos criar aí bastante equação aí que, em vez de fazer aqui em 3 segundos aqui as equações, ia demorar um pouquinho mais para você fazer aí no Word. Se bem que acho que o Word tem um Word novo que você consegue usar o código em LaTeX para converter as equações. Elas não vão ficar bonitas assim, mas vai facilitar aí. Você viu que é bem fácil criar equações. Legal. Então, se você precisar criar equações aí um pouquinho mais complicadas que essas, você pode procurar aí no Google LaTeX Math, né? Math. E aí lá tem um monte de outras opções. Uma outra coisa comum também, letras gregas. Então, por exemplo, eu quero que C é igual a lambda. Então, coloco lambda. É só escrever, colocar a barra e escrever o nome. Lambda nu, por exemplo. Vamos ver aqui como fica. Então, aqui eu criei a nossa equação. Se eu quiser referenciar essa equação, é só eu colocar barra label aqui. Por exemplo, barra label, eu quero chamar essa equação de, sei lá, velocidade. E eu quero citar ela no texto. Vamos supor que eu tenho um texto aqui. A equação da velocidade está abaixo. Pronto. Está abaixo. Aí eu coloco aqui entre parênteses equação. E eu quero referenciar a equação. Ref. E o que está escrito dentro do label, velocidade. Então, esse label eu vou colocar uma palavra aqui que vai me lembrar dessa equação. E toda vez que eu quiser chamar essa equação, eu vou referenciar usando esse comando, barra ref, e a palavra referente à equação ou a qualquer outro elemento aqui do texto. Posso referenciar a equação, seção, etc. Tabela, enfim. Vamos ver como isso aqui funciona. Então, save aqui, como vai ficar. Uma outra dica importante, você viu que quando eu criei aqui a primeira vez, ele deu um avisozinho aqui. E aí eu compilei de novo, ele deu certo, né? Deu sem avisos. Ops, eu esqueci aqui um parênteses. Cadê parênteses? Está abaixo aqui. Então, sempre que você colocar referências, é bom compilar mais de uma vez. A gente vai ver o porquê. Ele tem que atualizar as referências. Então, ó, vamos ver a citação aqui. A equação da velocidade está abaixo, equação 6. Então, ele referenciou a essa equação. Se eu mudar, por exemplo, não quero que essa equação fique aqui, eu quero ela
aqui. Então eu não preciso ficar contando as equações, saber aqui, ele vai referenciar automaticamente. Então, você viu que ele mudou aqui equação 4, porque agora essa equação virou 4. Então, essa contagem ele faz automaticamente, eu não preciso perder minha cabeça aí fazendo isso aqui funcionar. Legal. Bom, e isso funciona, é claro, para outras coisas, por exemplo, seções. Então, a introdução está na seção, sei lá, intro. Só que se eu rodar isso aqui não vai, porque eu não criei a minha referência intro. Então eu vou lá aqui na introdução e crio um label aqui, label intro. Então agora ele vai ele vai referenciar a introdução lá no texto que eu criei lá embaixo. Então, ó, ele deu esse warning aqui, né? Vamos ver o que acontece aqui. Ele vai aparecer esse ponto de interrogação. Aí logo que eu crio de novo, ele vai atualizar. Então, a introdução está na seção 1. Então, introdução é seção 1. Certo? Então, é isso. Creio que esses comandos aqui de equação vocês já consigam fazer a grande maioria aí das equações. Se vocês precisarem de algo a mais, pesquisa no Google ou deixe um comentário aí embaixo. No próximo tutorial a gente vai ver como incluir figuras. Então, até lá.